No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Também que estão nos vendo, né? Você aí que gosta da tecnologia e faz um bom uso dela, também estamos aí no Facebook, nossas redes sociais aí, para você ficar ligadinho e nos ver também, né? Além de ouvir. Você também, Jonathan, o nosso YouTube ainda tá com aquele probleminha, tá? Da transmissão. Ó, nosso YouTube tá com um leve problema, você que tá me ouvindo aí ou me vendo pelo Facebook, mas assim que acabar, iremos te mandar também, tá? O link do YouTube. Fica tranquilo que depois vocês vão assistir pelo YouTube. Mas vamos começar hoje novamente com o nosso pastor e amigo João Marozzi para conversar um pouquinho. E pastor, hoje a gente falou que a gente ia terminar, a gente tava brincando aqui, que hoje é dia de falar mal. Falar mal, gente. Parece que hoje o cristão fica doido pra ver isso, né? Hoje o que a gente vai ver na internet? Quer treta. Quer treta. Quer que a gente grite, julgue. Mas é só uma brincadeira à parte, queridos. A gente vai continuar tratando do segundo vídeo. Eu sei que demorou um pouquinho, mas a gente vai falar sobre as problemáticas que uma igreja tem hoje por preferir o dinheiro, por querer crescer de forma explosiva, não com qualidade, mas que é quantidade. Vamos falar também os conselhos de Paulo, né, para Timóteo, o que realmente fez um pastor jovem ser eficiente no ministério, e mais para frente a gente vê que a igreja de Éfeso se tornou uma potência. Inclusive, é uma das 7 igrejas pilares de Atos. Então, não foi de Apocalipse. Então, não é qualquer igreja, né? Verdade. Se tornou uma dos pilares da Ásia. Então, pastor, dá um oi, um boa tarde para esse povo lindo aí. Povo de Deus, a paz do Senhor, boa tarde. Como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos juntos para falar de assuntos concernentes ao reino de Deus, para adorarmos ao Senhor, para conversarmos, né, debatermos, trocarmos ideias e aprendermos juntos, porque Amém. Nós somos discípulos, e ser discípulo é ser um aluno, e aluno do melhor professor, o melhor mestre que nos acompanha em todos os momentos. O Espírito Santo está conosco. Amém. E isso faz toda a diferença na nossa vida como alunos que somos. Então eu creio que esse momento é importante, é especial, é isso aí. Vamos procurar aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Meu pastor, já puxa a oração aí para que Deus Amém. nos abençoe. Vamos orar. Amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse momento. Eu quero te agradecer pela vida do professor Eliel. Amém, Pai. Quero te agradecer também por todos os ouvintes, ó Deus, que irão de alguma maneira ser alcançados por essa mensagem. Tudo que nós falarmos hoje seja para a honra e glória do teu santo nome. Te agradeço também pela equipe da Rádio Melodia, por todos que trabalham e representam esse importante meio de comunicação. Eu te louvo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Gratidão está em nosso coração. Ser conosco. Amém e amém. Amém. Queridos, vamos lá. Eu tinha anotado algumas coisas aqui para vocês da outra aula, né? Até para ficar mais didático, como eu não estou usando slide, vai ser um bate-papo novamente. Eu anotei algo interessante, que foi o seguinte, gente, ó. Algumas coisas que a gente aprendeu na outra aula, tá? Paulo escreve a carta para Timóteo, que está em Éfeso, cuidando da igreja. Ele orienta seu filho na fé a lidar de questões envolvendo a fé cristã. Essa carta, como também foi falado, foi escrita no ano 64 a 66, em um período, pastor, que é o que eu queria destacar hoje, que foi a perseguição de Nero. Nero estava no poder e não foi um cara gente boa. Não foi, eu sei, tá? Não é fazendo um anacronismo aqui, mas eu peço essa licença. Hoje o nosso governo, né, a nossa estrutura não está boa, mas ninguém pode comparar Nero. Ninguém pode comparar o período romano do que realmente foi viver debaixo de morte, de sangue, de você não saber se no outro dia sua família ia acordar viva, porque podia ter uma nova lei de morte. Então não era tão simples ser cristão como é hoje. Certo. Tá? Então, Timóteo está dentro desse escopo de perseguição, de a qualquer momento ter uma perca, né, ali financeira e de vida também. Timóteo está dentro de um escopo que o seu líder, o seu mentor, que foi o que a gente falou na outra aula, não está numa ilha curtindo milhões, mas está debaixo do Império Romano, a qualquer momento morre também, e esse cara vai receber um dos conselhos que a gente leu. Mais uma vez vou ler aqui, ó. Seja constante com a vida pautada na palavra de Deus. 1 Timóteo 4,6.
expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que é agora, e a de que há de ser. Então aqui, pastor, já para a gente começar, Paulo dá o primeiro insight aqui para um pastor jovem, para um ministério eficiente. A volta para a Bíblia. Ele falou, ó, tá tendo em Éfeso aí um monte de conversa profana, e quando ele diz isso aqui, não é igual hoje. Roda de carnecedor, piadinha de moralidade, às vezes uma piadinha de mau gosto, fofoca. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de religião, como gnosticismo, marcionismo, que estava entrando na igreja e tirando pessoas. Ele está dizendo de conversas, de fábulas, conversas judaicas, falando que precisa ser circuncidado para ser salvo, imputando a lei como um parâmetro de salvação. Então esse homem não está brincando com a igrejinha. Ele não está falando de assuntos tranquilos. É algo que, se ele não estiver preparado na Bíblia, ele cai da noite para o dia. Então hoje, pastor, na sua caminhada, que o senhor viveu e vive, como que a gente pode equiparar um conselho de 2.350 anos atrás para hoje, para uma igreja que nem Bíblia lê? Ô Senhor, mas eu vejo esse conselho, o professor falando aqui, eu pensando, lembrando, gente, que muita coisa, parece que é tudo, né? A Sim. história se repete. Só muitos personagens. A história se repete. Nós hoje temos algumas dificuldades, porque as pessoas hoje nos valorizam pelo que a gente tem, Sim. pelos nossos resultados humanos, o pragmatismo, né? O pragmatismo, ele é isso aí presente, ele é presente de maneira velada e muitas vezes até exposta mesmo, Uhum. na igreja de um modo geral. Então, muitas vezes não importa se Deus tem falado, se Deus tem revelado, se Deus tem santificado, importa o resultado. E tá certo, nem chegamos ainda em falar de resultado financeiro, mas o resultado, do que aquilo gerou, de que se essa estratégia realmente funciona. Uhum. Então eu vejo Paulo falando para Timóteo, fala assim, Timóteo, cuidado com as modinhas, né, que vai surgindo, o pessoal quer ficar debatendo aí genealogia, quer ficar debatendo com Não vai na onda não, pô. Timóteo, não gasta tempo com isso, que isso aí é perda de tempo. Sabe por quê? Até o próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios que vai chegar um dia que toda obra vai ser queimada. Esse texto é bom. Toda obra vai ser queimada. E, na verdade, esse texto é um texto de muita contradição, né? Uhum. Muitas pessoas querem... Interpreta até do seu jeito. Né? Interpreta ali que todo mundo vai ser salvo e aquela coisa. Mas, de uma forma ou de outra, independente da interpretação, é que o fogo vai chegar. Não tem pão de correr. Né? Então, Timóteo, é o seguinte, Timóteo, um dia o fogo vai chegar. E quando chegar, que a sua obra, você seja achado fazendo o que você tem que fazer. Lendo sua Bíblia, ensinando sua Bíblia, vivendo da piedade, mostrando piedade. Faz o arroz com feijão. Sempre funciona. Não tenta ficar reinventando o que já foi. Faz Sim. o arroz com feijão. Porque uma coisa que eu sempre falo, professor e demais ouvintes, o Senhor nos chamou para pregar. O Senhor não nos chamou para gerar resultado. Entenda, eu não sou nem a favor e nem contra. Nós precisamos ser equilibrados. Equilíbrio talvez seja uma das palavras fundamentais hoje em dia para as nossas vidas como cristãos. Então, como diz até o pastor Hernandes Dias Lopes, nós não somos nem... é que ele usa uma palavra inventada, deixa eu tentar aqui. Numerofóbicos. Boa. Nós não somos nem numerofóbicos, nem numerolótras. Nós não nem... Temos medo do número, nem da outro número. Isso. Assim, tem 5.000 pessoas. Então Deus está nesse negócio, né? E aí também o lado contrário, né? Tem 5 pessoas. Deus não está nesse negócio. Então, alguém está em pecado. Alguém tem pecado aqui. Então nós precisamos tomar cuidado com esse conceito, porque Deus nos chamou para pregar, viver em santidade, viver a Bíblia, pregar. Resultado é com Ele, porque Ele convence. Porque senão nós formaremos convencidos, porque os discípulos não são nossos. Isso aqui é até uma Para de fazer discípulo para você, né?
Uma outra bronca que eu tenho, porque normalmente, eu inclusive até quem conquista, eu já enfrentei até algumas dificuldades, que uma pessoa falou, você é meu pastor. Eu falei, seu pastor se chama Espírito Santo, porque ele está contigo até no banheiro. Eu sou o seu líder que te ajuda na sua caminhada. Acho que a pessoa não gostou muito, porque as pessoas... eu vi a Ficou reação enraizado dela, isso, né, pastor? As pessoas, não, esse aqui é o meu pastor. Não, irmãos, ninguém é mestre. É quase uma dependência emocional da O Senhor pessoa. Jesus falou, a ninguém chameis de mestre, porque nós não somos mestres de ninguém. Nós não formamos discípulos para nós, não tem nada para te ensinar, a não ser que eu te ensine a palavra. Então, ou seja, eu estou pastor, é como se fosse um gado arrendado, né? Sim. Eu cuido, mas não é meu. Só presta conta. Minha responsabilidade. Total. Se um lobo chegar, se um ladrão... A culpa é sua. Falar agora de um contexto brasileiro, Sim. né? Aqui não tem lobo não, aqui Não, tem ladrão ladrão. de gado. Aqui é Se forte. chegar um ladrão de noite, quando ele coloca o farol no olho da vaca, animal. ela fica cega, ela não vê. Então, eles vêm, pegam, colocam no carro e levam. Então, eu sou responsável por essa ovelha. Se o inimigo vem cegar o gado, cegar a ovelha do Senhor, não minha, eu sou responsável por ela. Então, eu entendo dessa maneira que nós estamos aqui, né, para cuidar do rebanho do Senhor e viver de maneira equilibrada. Voltando para o assunto que a gente estava, fomos chamados para viver em santidade, fazer a nossa parte. Paulo orientou isso a Timóteo e deixa que Deus vai fazer a obra dele, a vontade dele. Até uma frase que o professor Eliel falou, que a obra feita do jeito de Deus... Não faltará recursos vindo da parte de Deus. É isso. Mas a obra feita da sua maneira, você banca. E na verdade nós somos imediatistas, povo de Deus. Sim. Nós precisamos entender que daqui 30 anos nós vamos estar aqui. E o fogo vai estar queimando. No sentido espiritual da palavra, Sim. as provas virão, novos momentos chegarão, novas modinhas chegarão. Né? Hoje a gente, 20 anos atrás, não havia o impacto do fenômeno das redes sociais. Daqui 20 anos, estaremos ainda na igreja, porém, o que vai haver de novo? Como estará a igreja? Sim. Será que esse povo que hoje, né, Deus abençoe que sim, mas eu particularmente, pelo que a gente vê, é difícil, se daqui 20 anos as pessoas vão permanecer? Porque o que importa, professor e demais, é no final. É melhor o final das coisas do que o início delas. Porque no final que vai valer a pena, que a gente vai entender. Sim. Porque a salvação não é no início, a salvação é no final. Então, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé na terra? É a pergunta do Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que tudo isso que nós estamos falando aqui, e tudo que o Senhor tem nos ensinado, e essa maneira certa de nós vivermos dentro da palavra, dentro da verdade, o arroz com feijão, a disciplina, o amor e o cuidado, dia após dia, é o que vai fazer a diferença no final. Sim. E tem um detalhe, pastor, que a gente tinha conversado também. Quando você pega Apocalipse, o resultado realmente não diz nada. Que a gente pega lá, a galera falando, Jesus, eu fiz no teu nome, curei, dei mortal para trás, preguei. Jesus, tá? Parta de mim que eu não te conheço. Ou seja, a gente percebe que realmente o resultado não é o divisor de águas. Até mesmo o resultado que Deus te dá não é o divisor de nada. Não é um filtro para falar, esse pastor tá bem sucedido. Sim. Pelo contrário, a gente sabe várias pessoas que estão em cima do púlpito, tá em pecado, e a igreja às vezes é multimilionária, tem uma estrutura alucinante. Sim. E vários que tem igreja com 5, o cara pode ter certeza que ele vai subir. Então é interessante isso que a gente está colocando, porque Timóteo, quando a gente vai ali para arqueologia, eu sempre falo para os alunos, o pastor citou muito bem, gente, você pega 20 anos, você fazer um curso teológico, uma faculdade, primeiro, só tinha 4 estados do Brasil que tinha, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, há uns 20, 25 anos atrás. Outra, caro, tô falando faculdade, tá, gente? Não falando seminário em geral, não. Faculdade teológica. Ah, eu queria comprar um livro, caro. Você está tendo um curso teológico numa rádio que você pode ouvir grátis. Você não paga nada. Então hoje, parece que com o advento, né, da tecnologia, com o poder da informação, o cristão recuou para o primeiro conselho que Paulo dá. Fique firme na piedade das Escrituras. Parece que quanto mais foi dado, mais a gente recua. Mas a gente, não, tá tranquilo, depois eu assisto o podcast aí. Tem tempo. O que não falta é tempo para mim. Verdade. Né? E aí um detalhe, pastor, que eu vou ler aqui pra gente ir pro ponto. Richard Baxter é um autor que muito forte sobre a ideia de igreja, né? Ele diz assim, ó: cuide-se para que seu exemplo não contradiga a sua doutrina,
Não coloque pedra de tropeço diante dos cegos, que possa causar sua ruína. Que você não negue sua vida com a sua língua e ser o maior obstáculo para o sucesso do seu próprio trabalho. E aí Paulo vai dizer assim, ó, para Timóteo: lembre-se das imposições de mãos feitas por mim e pelos presbíteros, como também da sua mãe e da sua avó, que te ensinaram desde pequeno as escrituras. E aí eu olho um detalhe, pastor, e eu creio que o senhor também pode falar um pouco, essa importância de a gente lembrar de quem nos levou para o evangelho, quem nos colocou no caminho da Bíblia, ou aquela primeira pessoa que falou assim: ô pastor João, né, na época João, né, você já ouviu falar de Cristo? E aí te deu aquele insight. Hoje pro senhor, vendo as igrejas, o senhor acha que uma das problemáticas das igrejas está com esse problema de pecado, de pastores focando no resultado? Será que a falta, essa amnésia aí de quem o consagrou, de quem o levou para Cristo, será que essa falta de, eu vou colocar essa palavra, tá, querido? De gratidão, de lembrar quem foi que te colocou ali? Você não chegou ali sozinho. Um cara hoje que é multimilionário, não foi ele que aprendeu do nada. Alguém ensinou, alguém deu o caminho das pedras. Então, será que a falta de lembrar do caminho da pedra, né, faz dessas igrejas ser assim, ou tem um outro fator que o senhor vê? Esse assunto é um assunto difícil, né? Porque nós estamos envolvidos nele, Sim. querendo ou não. Tem que olhar para nós também. Querendo ou não, de todos esses escândalos que têm acontecido, e eu tenho falado já tem algum tempo, mas hoje mais enfaticamente na rede social, eu tenho falado que o gospel vai ruir, vai acabar. Do jeito que nós conhecemos, vai acabar. E isso está vindo à tona agora, mas eu já tenho falado, e eu sei que isso aqui é só a ponta do iceberg. Sim. Então, assim, é complicado porque a justiça determinou lá que a esposa do falecido bispo lá da Bola de Neve. Tá, do pastor da Bola de Neve. Não lembro o nome dele. Você lembra? Apóstolo. Rina, não. Rino, apóstolo Rino. Misericórdia, meu Deus. E a justiça determinou lá que alguma igreja deveria ser dela, né? Ou ela pastorear. Eu particularmente só vi assim, eu às vezes... Ela vai ter um certo domínio em algumas igrejas, eu né? fico com vergonha de ler essas coisas, aí eu passo. Depois, quando o assunto abaixo, e o crente posta com a ênfase, nossa. Misericórdia. O que tem gente ganhando dinheiro com desgraça do gospel, não tem brincadeira hoje em dia, não. E assim, isso aconteceu, só que isso respinga na gente. Sim. Porque antigamente o nosso povo assistia os cultos da televisão, que dizia que se você fosse um patrocinador, você ia receber bênção. Hoje em dia o nosso povo, além de ver esse culto da televisão, são pastoreados mais 50 pessoas diferentes. E 50 eu fui ainda bonzinho. Foi bonzinho. Então respinga na gente. As pessoas que têm ódio do evangelho, hoje em dia tem se levantado uma geração, um povo no Brasil que está com ódio tão grande dos evangélicos. Isso me assusta. Eu não sei o que vai ser para frente. As pessoas têm, pelo mau testemunho, de um modo geral, as pessoas têm odiado a gente. E eu faço parte dessa gente. É. Ele fala um crente é todo mundo. Eu vou dizer, não, mas foi lá o fulano. Bola de Neve, não foi. E nem falei mal aqui de Bola de Neve, eu só falei que a justiça determinou uma coisa que o homem já morreu, então... Por exemplo, a mulher vai assumir o lugar de uma pessoa que foi eleita lá numa assembleia. É isso aí. Que coisa que... Pra não deixar lacuna, que né? Tragédia que é isso. Então isso chega na gente. Então assim, o que eu penso sobre como a gente pode evitar, né, esse tipo de coisa? Eu acredito que a gente precisa se blindar no maior ensinamento de Jesus Cristo. Nós falamos na aula passada, nós falamos sobre nunca querer impressionar ninguém, que é um ensino de humildade. Mas é que agora eu gostaria de falar sobre a humildade propriamente dita. Acredito que seja o segredo. Porque quando você é humilde, você não precisa ser maior do que ninguém. Meu prazer é que você seja maior que eu. Eu falo lá na igreja. Eu falo fulano. Você cresça mais e... Não, eu falo fulano prega melhor do que eu. Você acha que eu me importo que alguém está pregando melhor do que eu? Quanto mais que acelera o evangelho... Mas eu não tenho talento nenhum e Deus me escolheu. Sim. Eu não tô lá por causa do meu talento. Misericórdia, se fosse por causa disso, eu tava morto. E o que a gente faz também não é mérito. Foi inútil, eu só fiz o que eu deveria fazer.
Então, eu acredito assim, ó, fulano prega melhor. E quando a gente passa a entender que o Senhor não trabalha com pragmatismo, o Senhor trabalha com a palavra dele, com princípios e regras, eu começo até a interpretar a Bíblia de uma maneira diferente. Talvez esse seja uma das matérias dentro de teologia que eu mais gosto, que é a interpretação de Bíblia. Hermenêutica. Né? E nós olhamos a palavra de Deus e nós passamos a entender algumas coisas de uma maneira mais simples. Porque eu vejo gente brigando aí por certos títulos, certas coisas na igreja que não faz sentido. Não faz sentido. Porque se nós formos realmente humildes, e aqui eu quero encerrar essa parte da minha fala, eu acredito que nós vamos viver a essência do Evangelho. Humildade é a essência do Evangelho. Filipenses 2,5, né? Que o Filho do Homem, ele deixou de lado a sua glória. Se esvaziou. Ele se esvaziou, ele se tornou homem e, sabe, o Pai o exaltou acima de todo nome. E nós precisamos, e Paulo começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Paulo também diz para a gente colocar a pessoa acima em honra. Então que nós, em nome de Jesus, falando aí sobre gratidão, pessoas que não são gratas aos seus líderes, sim, pessoas que não honram quem pregou o Evangelho, isso é bíblico também, pessoas que deixam de lado aquilo que as primeiras pessoas que discipularam, tudo isso. Aquela pessoa que ensinou o que ele faz hoje, né? Não foi ele que aprendeu, né? Se nós formos humildes, para que nós queremos ter título? Para que nós queremos impressionar alguém? A glória, né? Para que nós queremos fazer uma coisa que às vezes nem a gente acha que é de Deus. Satanás colocou na nossa cabeça uma coisa, né? A gente começa, não, estou fazendo para Deus. Não tá. Porque como o professor mesmo disse, muita gente está expulsando demônio, mas não é para Deus. Muita gente está abrindo igreja, mas não é para Deus. Muita gente está fazendo muitas coisas. E a gente não está falando de ninguém específico. Não, nós sim, só queremos dizer que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Eu não vejo Jesus fazendo nada dessas coisas na Bíblia. Não tem show de pirotécnica. Não vejo. Eu vejo o Senhor simples, humilde, conversando com as pessoas, dando oportunidade, sabe? Sim. Derramando graça, curando, restaurando. E quando a pessoa, como Pilatos, chegou para ele falou assim, rapaz, meu rei não é desse mundo. Você é rei? Eu. Quem está dizendo é você. Eu. Não falei nada. Né? Quem está dizendo é você. Então, que nós possamos ser humildes. Eu acredito que todos nós, né, o resultado de tudo isso é uma falta de humildade tremenda em todas as esferas. Hoje em dia nós vivemos agora em uma época também diferente, né? Quando eu me converti, havia muitas pessoas se convertendo. Então, quando a pessoa se converte... E tem quanto tempo, pastor, já? Quantos anos de conversão? Eu acredito que agora eu vou fazer 16 anos de crente. São 2009? Pá, 16 anos atrás, tem tempo, hein? Conta aí, 2009 para agora? É verdade, 16. 16 anos. Pai, no carnaval agora eu comemoro. No carnaval eu faço uma comemoraçãozinha. Se Deus abençoar, me der graça e me der recurso, eu quero fazer uma comemoração maior esse ano, né? Porque... Você no carnaval e o pastor vai estar no carnagospel. Glória a Deus, porque eu me converti com 16 e agora metade da minha vida já estou na presença de Deus. Glória a Deus por isso, né? Muito bom. E você me cortou, eu agora... Assim, eu estava dizendo que naquela época muita gente ainda estava se convertendo, só que hoje em dia parece que quem está se convertendo é quem já se converteu, aí se converte de novo, se converte. Pouca gente agora está tendo essa experiência pela primeira vez. Né? E o que está tendo uma rotatividade, o que está acontecendo são muitos desviados. Eu não sei onde arruma tanto desviado. E agora essas pessoas, elas estão em Cristo, estão voltando para Cristo, só que agora elas não voltam mais humildes. Elas não aceitam, não estou dizendo. Sim, não é uma generalização, mas a maioria já volta, não, eu sei do cristianismo. E as pessoas, não estou dizendo para você aceitar pecado, aceitar a pregação herege, não estou falando nada disso. Mas as pessoas já não aceitam, como que eu posso dizer, sentar em banco de madeira, daquele de tamborete. Eu não, agora eu não sento mais em tamborete. Tudo tem que estar novo, tudo tem que estar adequado a mim. Isso. Se chiar ali o som, não. Se tiver só um violão... de jeito aí, não quero não. Né? Então, assim... E aí já começou tudo errado. Porque se Deus tem plano para a pessoa frutificar ali, e aí? Vai inventar moda. Vai inventar moda? Quer ir para onde? Quer fazer o quê?
qual a vantagem de estar no ar-condicionado muitas vezes e não estar frutificando? Sim. Qual a vantagem? Então Deus nos chama para sermos humildes, orarmos e entendermos que nem tudo vai ser da nossa vontade, do nosso jeito, não será confortável. O reino de Deus, na maioria das vezes, não é confortável, é trabalhoso, tem pouca gente, tem muita gente para criticar. E é isso. Se a gente aceitar isso, se a gente abraçar com humildade, eu acredito que algumas coisas vão se ajeitando. Amém. E é o nosso chamado, né? Pastor, eu vou fazer nossa pausa, mas já deixar um take aí. O senhor começou a falar sobre essa ideia que quando a pessoa volta com... Ele é quase volta igual um computador, né? Quer voltar atualizando tudo. Ele tá com a onda, não. Ó, música, eu quero essa banda. Se não for assim, pra mim não serve. E igual o senhor citou, ele não veio disso. Mas por estar desviado e vendo coisas, ele fala, não, eu cheguei, eu também quero encontrar essa nova roupagem. Então no próximo bloco, pastor, eu vou entrar em um assunto que até de manhã foi engraçado. No debate hoje a gente falou sobre ansiedade. O tema era ansiedade e como colocar a Bíblia no cristão. E a gente entrou numa polêmica, que eu vou entrar aqui também. Como que ficou famosa uma frase de um cidadão que falou assim, vamos atualizar a Bíblia. Eita, isso aí é herege demais. E aí, eu queria que no próximo... Esse cidadão aí. Não, falou a aí. gente entrou aqui... original. Não, a gente entrou de um jeito forte, pastor. A gente entrou forte nesse tema hoje. E a gente falar um pouquinho, será que é necessário mesmo atualizar a Bíblia? Será? Porque assim, quem chega antigo quer uma nova atualização de um monte de coisa. Quem chega de imediato, neófito ali, ó, primeira vez, também quer alguma coisa atualizada. Então o que faz? Atualiza, não atualiza? E só um detalhe também, queridos, não sei se o senhor lembra, o livro que a gente mais lê no seminário, Charles Finney, tem uma definição para humildade que mudou minha forma. Eu não conhecia, mudou muito minha mente. Diz assim, queridos, é baseado na Bíblia, tá? Humildade não é vitimismo. E nem fazer isso aqui, ó. Pastor, o senhor é inteligente. Ah, eu não sou, não. Isso não é humildade, isso é orgulho e soberba disfarçado. Você é inteligente. A honra e a glória seja para Deus. Sou porque eu me dediquei, me matei para isso, mas porque o Senhor me permitiu. Então, humildade, queridos, é uma definição muito legal. É você saber quem você é em Cristo e render glória a Ele. Então, também não venha com essa... Tome cuidado, isso em igreja. Aquele vitimismo, aquela coisa... Pastor, foi bênção hoje a pregação. Não, queridos, Deus é mais, eu não sou nada. Calma, queridos, a Bíblia não me pede isso. Ela me pede para render glória. Até porque Paulo diz, Timóteo, lembre do que foi ensinado. Porque vão reconhecer o seu talento e o seu dom. E vão dizer que você é bom por causa daquilo. Agora, quem você vai dizer que é a glória já é outra questão. Então, quando a gente voltar, vamos falar sobre a atualização da Bíblia. Fica ligadinho aí. Um grande beijo, até daqui a pouco. Fim de ano chegou e com ele uma preocupação importante. Os estoques de sangue da Hemoba diminuem e muitas vidas dependem de você. Com as festas e o aumento de movimento nas ruas e estradas, o risco de acidentes cresce. E é aí que sua doação faz toda a diferença. Doe sangue ainda este ano e ajude a salvar vidas. Procure uma unidade da Hemoba e faça a sua parte. A sua doação é rápida, segura e transforma vidas. Hemoba. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Para mais informações, acesse hemoba.ba.gov.br. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um
Novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto, para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Eu estou super bem, só bebi pra brindar. Desculpa. Eu juro, só tomei um golinho. Desculpa. Beber e dirigir não tem desculpa. É crime. Quer se divertir? Vai. Mas se for dirigir, não beba. E se for beber, não pegue na direção. Sair para festejar faz parte da vida. Voltar em segurança também. No trânsito, escolha a vida. Voltamos. Rapaz, aqui o negócio é rápido. Jonathan aqui é máquina. Gente, seguinte. Tinha deixado aí no take pra vocês. A Bíblia precisa ser atualizada. Hoje, aproveitar que é a última aula do ano. Gente, é a última aula do ano. Viu? Última aula. Eu quero dar presente, que eu sou de presente. Seguinte. Mas é o seguinte, eu vou mudar a regra, que toda vez que eu falo isso, vocês não cumprem. Vou sortear livro, tá? Vou dar livro, nem sortear não, dá. Mas a regrinha tem que ligar pra rádio. Quando eu falo ligar, gente, eu quero ouvir sua voz ao vivo. Eu quero ouvir aqui. Vocês mandam por aqui. Não, eu quero responder ninguém aqui, não. Liga pra rádio e vamos responder aqui. Faça a pergunta que você quiser, o pastor. Qual é o número da rádio aí pra galera? Fala o número aí, Jonathan, que eu vou falar. Ó, 3201 8071. 3201 8071. Tem que ligar e fazer uma pergunta pro pastor aqui ou pra mim. E a gente vai ter um momento. Ligou, a gente ouviu sua voz, você já ganhou o livro de imediato e vai ficar aqui na rádio. Glória. Tá bom? E o livro, já para dar um gostinho aí, tem a ver com pastorado jovem. É o livro ali de Richard Baxter, de pastor para pastor. Richard Baxter, vale a pena ser ouvido. Né, pastor? Não, cara tem muito o que falar. Os irmãos que dizem segui-lo hoje em dia, que vivem impregnando a internet aí de... Eu não vou falar o nome aqui porque pode ofender alguns, né? A gente evita. Mas se fosse a unha mesmo, né? De Richard Baxter, né? É que eles dizem que são herança aí, que seguem aí os... Nossa. Ah, misericórdia. O mundo tava bem melhor, o evangelho tava mais... Mas vamos lá, pastor. Pegando, a gente já sabe, isso aqui não é mistério. Vamos atualizar a Bíblia. Já temos aí no Debate FM Música com César Cavalcante, podcast, então ninguém sabe, não é mistério de nada. Então, ali o pastor René Kivitz, né? Ele teve uma pregação que ele me fala isso no púlpito, atualizar. Temos vários pastores, né, falando suas posições, também já disse a minha, não concordo, não acho que foi sensato, mas o senhor, atualizar a Bíblia é necessário, não é? E se não é, o que fazer então? Hoje em dia, professor Eliel, eu vejo que as pessoas necessitam, esperam que a gente dê opinião, né? Sim. Venha com uma fórmula pronta, né? A gente tem que dar opinião. O que você acha hoje em dia? O que eu mais vejo nos Reels do Insta ou nos Shorts do YouTube é pessoas dando opinião. Sim. Né? Formadores de opiniões, né? Isso, só que assim, eles não têm nada para oferecer, eles não têm opinião nenhuma para dar, né? Então, assim, eu quero dizer assim que dessas pessoas que já deram opinião, eu sou o menor delas, eu não tô aqui, sim, gente, né? Não é para fazer uma competição de opinião, né? Opinião seja melhor do que a de ninguém, nem nada do tipo. Mas, justamente sobre esse assunto que foi tão polêmico, né? Essa fala que... Internet bombou. Eu fico me perguntando, né? Realmente, isso vai acontecer, professor, demais, vai acontecer. A Bíblia vai ser atualizada para essa galera. Inevitável. A Bíblia já é atualizada, porque eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, vamos lá. Antigamente, nós nos convertemos, nós entregamos nossa vida para Jesus, nós não colocávamos limites, nós não dávamos desculpas, nós fazíamos o que tinha de fazer, muitas vezes até de forma errada. Quantas pessoas perderam família por causa de igreja, perderam casamento, perderam filhos? Então eu falo assim, que já aí foi uma maneira exacerbada, uma maneira errada de encarar as coisas. Eu não estou falando sobre isso. Mas antigamente a gente não tinha, o crente, ele não tinha dó de acordar 8 horas da manhã para ir na escola bíblica dominical. Não dava desculpa, né? Não. Entendi o propósito. 8 horas da madrugada, né? Acordava e ia.
Se for, e tinha igreja, eu conheço igreja batista, que era às 8. Conheço. Né? Começava em ponto 8 horas. Isso, 8 horas. E se você não fosse, problema seu, quem ia perder é você. Aí hoje nós, né? Agora nós somos da nova era, somos modernos, temos uma mentalidade diferente, então nós já estamos atualizando tudo. Né? Então a gente concluiu que o povo não vai na escola bíblica, o povo não quer. E aí o que a gente faz? Coloca a escola bíblica para de noite. Vai, muda, tira. Hoje em dia você quase não tem. Eu hoje mesmo A gente dá um jeito, né? Eu não tenho escola bíblica de manhã. Eu tento fazer escola bíblica, confesso aos irmãos, eu já pastorei algumas igrejas e eu pastorei desde 2014, então aí me converti em 2009, 2014 eu estava pastoreando. Sim. E desde 2014 eu tento fazer EBD, eu nunca consegui. Fazer um EBD assim, como um culto de domingo à noite, fazer assim... Como era antigamente, era forte, né? Funcionar. Gostaria que as crianças estivessem aprendendo, que os professores estivessem capacitados, que os pré-adolescentes estivessem engajados, que os adultos... Coisa maravilhosa, linda, estudando, debatendo, conversando sobre atualizar a Bíblia, que é importante. Ali aprenderia sobre isso, né? E aí hoje em dia as pessoas não querem, nós somos pragmáticos. Não sei o que, o povo hoje quer outras coisas. Quando eu começo a mover os marcos antigos, quando eu começo a colocar açúcar na pregação para agradar, eu já comecei a modificar. Tá no automático. Então inclusive esse pastor aí, ele tem uma agenda. Ele tem um público que ele quer agradar. Inclusive ele tem discípulo aqui em Vitória da Conquista. Sim. Né? Sim, nem me fala. Ele tem. Então assim, rapaz, pelas outras coisas que ele já falou, isso aí não é nada. Né? E a Bíblia será atualizada. Agora, Apocalipse, que até o próprio professor deu aula ontem lá na igreja, né, diz que quem alterar isso aqui, vai achar problema. Os flagelos deste livro aqui vai vir sobre todos ele. Os selos, para ficar bem Então, eu particularmente acredito, de verdade, irmãos, que nós não precisamos mudar nada aqui. Quem precisa mudar somos nós. O Evangelho, ele acaba com o pecador. O Evangelho, sabe, ele acaba com a vida do pecador. Então, nós precisamos entender isso. Perfeito. Tem alguém ligando aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, gente, se é pra ser ao vivo ou não. John, se for alguém aqui pro programa, fala que tem que ser ao vivo. Só um minuto que eu te colocar ao vivo. Pronto, aí, ó. Manda pra cá. É ao vivo, meu filho. Misericórdia. Então vou falar aqui, deixa eu falar no telefone aqui com a pessoa. Só um minuto. Vou falar aqui no telefone. Gente, estamos ao vivo aqui, tá ligando. Paz do Senhor, quem fala? Fala, meu lindo, o que você manda aí de pergunta? Pronto, vou passar aqui pro pastor pra ele ouvir também. Mistério. Pastor. Alô? Opa, meu irmão. As maiores dificuldades do pastoreio urbano e do campo missionário. Nossa. Esse aí tá inspirado. Amém. Vou responder. Eu agora acho que eu vou desligar, né? E aí a gente responde ao vivo. Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado mesmo, viu? Meu amado, então, oficial, já foi? Já foi. Agora eu vou responder ao vivo, então. Amém. Mas vamos finalizar aqui a nossa fala? Quem já entra aí? Eu só quero dizer o seguinte, que nós não somos confiáveis. Nós não somos confiáveis. A Bíblia diz, e é esse o sentido que ela quer dizer, que maldito o homem que confia no homem. O profeta diz, né? Que acredita em si mesmo para a salvação. Então, nós somos manchados pela carne. Paulo diz em Romanos 7 que ele vê outra lei nele, que guerreando contra a lei da mente dele, o faz prisioneiro da lei do pecado que está nos membros. Então, quando eu vejo isso, quem sou eu para dizer o que é a Bíblia, que já foi comprovada pela arqueologia, tanta prova, pela história, que é um livro realmente verdadeiro, que não houve desvios, que não houve mudança em séculos de história. Quem sou eu hoje? Quem sou eu? Quem somos nós para achar? Quem somos nós da nossa igreja, da nossa época? Nós nunca enfrentamos um coliseu, nós nunca enfrentamos a perseguição verdadeira, nós nunca nem um tapa na cara, nada, sabe? Nós nunca enfrentamos. E quem sou eu hoje para achar? Eu finalizo o seguinte, ou eu me adequo ou eu saio. Sim. Viu? O evangelho, ele não é democrático. Não tem um meio termo, né? Não, o evangelho não é democrático, não é o que a maioria quer. Evangelho é teocrático, é o que Deus quer. Teocracia. É isso.
é o que Deus quer. Se eu não quero o que Deus quer, eu pego, arrumo minhas coisas e saio e deixo o evangelho seguir poderoso do jeito que ele é. Porque não vai adiantar nada. Amém. Né? É isso aí. Gente, aí, ó, já aprende a palavrinha, ó. Teocracia, tá? Uma palavrinha do grego. Kratos, que é governo, e theon, né, que é Deus. Então é o governo de Deus. É o que Deus sempre estabeleceu pro homem, o homem não quis. Hoje, quis democracia, quis capitalismo, socialismo. Tamo aí o resultado. Era pra ser Deus no governo. Mas, gente, nosso amado aqui ligou, já ganhou o livro. Vou deixar aqui na rádio, tá? Foi um prazer, obrigado aí pelo carinho de estar nos ouvindo. E a pergunta dele foi bem concernente, que eu já estava pensando. Ele fez a seguinte pergunta: qual é a maior dificuldade de um pastor no campo urbano, né? No dia a dia e no campo missionário? Eu vou responder uma parte e depois o pastor aí já para finalizar. Queridos, a primeira coisa que eu vejo hoje, eu ainda não fui consagrado, não é por falta de gente querendo, mas eu creio que no momento de Deus, virá homens de Deus que eu admiro, né? Assim como o pastor aqui também, pessoas que eu sei que vai falar assim, ó, eu creio que é o momento e isso vai acontecer. Mas, né, como a gente diz, é apenas um título para algo que você já precisa fazer, né, e ser. Então, queridos, hoje, quando eu vou para uma igreja, eu vou dar uma aula, eu vou pregar, a maior dificuldade que eu sinto, pastor, é isso. A igreja está esperando uma mensagem específica. Toda igreja, ela quer algo específico que ela já acompanha. Então, ela precisa ouvir. Ontem eu até fiz uma brincadeira ali, claro, com todo o respeito, mas foi para a gente ver, né, como é que é a nossa mente sobre bênçãos. Hoje a gente tem uma temática de campanha, bênçãos, dinheiro, você vai ser vitorioso, você consegue, você é o super-herói, você é a joia de Deus, você é a casinha de Deus, você é precioso. O ouro de Ofir. Você é tudo de Deus. Então, assim, hoje a gente espera isso. Então, quando eu vou para uma igreja, hoje, no campo missionário, sou um missionário também, e no campo urbano, que é igrejas e palestras, a maior dificuldade é você, quando falar o evangelho, as pessoas normalmente acham que é heresia. Olha que interessante. Você prega a Bíblia, lê o versículo, tá, gente? Não é falar besteira, não. Lê o versículo, explica, e no final ainda tem gente que rapaz, fala, a pregação hoje foi morta, eu acho que foi fria. Ou fala, rapaz, que pregou nada a ver, Deus é mais, deve estar desviado. Ou seja, quanto mais a Bíblia é falada, menos ela é acreditada. Então eu creio que tem muito a ver com o que a gente falou da atualização, pastor, e junto com a sua resposta, queria só que você colocasse. Já entendemos, Bíblia não se atualiza, ela é imutável. Mas a gente sabe que contexto que o René falou. Ele quis dizer também na parte social, ou seja, como que uma igreja hoje se comporta sobre droga, homossexualismo, pornografia. Como que a igreja se comporta no âmbito urbano, como o irmão falou. Como é que o pastor e a igreja faz? Faz o quê? Continua pregando? Fala de uma outra forma? Embrulha em outra forma? Como que é? Que você vê. Mas isso aí, igual nesse contexto que ele falou, o que precisa ser atualizado seria o conhecimento, a capacitação do pastor, do líder, capacidade de amar, perfeito, de respeitar, de saber abraçar, entender que nós não julgamos pessoas, nós julgamos comportamentos. A gente não concorda com a prática. Meu irmão, ó, conta comigo, sabe? Até na boca do inferno eu vou com você. Lá pra dentro eu não entro, não. Então, eu te amo, conta comigo, conta com a minha família. Agora, o seu comportamento é errado. Você não nasceu com seu comportamento. Ninguém nasce com comportamento. Não adianta bater o martelo disso, Ninguém nasce. Que é o que eu vejo, pessoal, a galera dessa agenda aí, vindo dizer que a pessoa já nasce assim e tal. Ninguém nasce assim. Então, a pessoa, ela aprende, ela se comporta daquele jeito, é pecado, seja o pecado que for. Ela ama o pecado, porque o pecado, ele tem um prazer, porque se não fosse prazeroso, se não tivesse um gosto de mel, ninguém faria, né? Se a pornografia, a sensualidade não fosse tão prazerosa, ninguém andava nela. Claro. Então, nós entendemos o seguinte, você precisa matar a sua carne, você precisa renunciar às suas vontades. Agora, como que o líder vai fazer isso? Aí já é outra conversa. Aí sim, eu acredito, precisa de atualização. Quantos de nós hoje estão prontos para tratar e conversar de um presbítero, um pastor que está viciado em pornografia? Um monte. É complicado, meu irmão. Então a pessoa está ali pregando, um dia ele te procura, fala assim, pastor, sabe, minha vida está dessa maneira. Como que eu vou agir com esse indivíduo? Como que eu vou agir? Então, assim, isso aí precisa de atualização. Nós somos a favor de uma liderança que estuda, de uma liderança humilde, de uma liderança que se dedica, de uma liderança que busca aprender, que ouve, manda a pergunta, de pessoas que se dedicam para poder ajudar
quem realmente precisa. E Tá, e a sua irmão, parte como... Vamos lá, pastor? o que o irmão perguntou, os desafios, né? Sim, da parte pastorear, urbana, né? Parte urbana e o campo missionário. Eu, particularmente, eu teria que ver o que ele está dizendo com o campo missionário. Se campo missionário aí é a parte rural, né? Parte urbana... Ou talvez até a ideia de, não sei se seria um pastor abrir uma igreja ou coisa do tipo, não sei. Mas coloca nesse âmbito só pra gente ter uma noção que o senhor passa por isso, de sair para uma cidade, para outra. Pronto, mas assim, particularmente, quase nenhum de nós viveu experiência de campo missionário. Claro. Vamos bater esse martelo assim, né? Eu conheço, conversando no TikTok, inclusive com um missionário que ele tá trabalhando com tradução de Bíblia numa aldeia no Mato Grosso. Ele é do Rio de Janeiro. Sim. Eu mandei, até ele gravou um vídeo, a gente vai passar agora em janeiro na igreja. Todo mês a gente faz culto missionário e a gente procura trazer informação missionária. Então esse rapaz talvez poderia dizer quais são as maiores dificuldades. Né? E realmente é difícil você estar em outra cultura. Muito difícil. É muito difícil você ser do sul do país e vai pregar lá em Manaus. Você vai ver, quando você vê o povo comendo açaí com farinha e peixe, o pessoal já dá logo um infarto. A linguagem, a estrutura, né? E aí te dá pra você comer açaí quente com farinha? Bate? Que é isso? Cadê o chimarrão? Então, já são experiências que a pessoa vive culturalmente, língua, relacionamento, tudo mais. Nossos maiores desafios, o que eu percebo como líder no nosso dia a dia, no meu dia a dia, eu acredito que é você conseguir se manter emocionalmente. Viu? Eu nem pensei para falar porque a pergunta foi repentina, mas eu diria, qual o seu maior desafio? Eu acredito e tenho certeza de coração que o maior desafio do líder hoje em dia é ele conseguir se manter bem na presença de Deus. Porque assim, se essa máquina der problema, todo o resto para frente vai desandar. Então eu preciso estar bem, pregando sem ninguém se converter e mesmo assim acreditando que Deus está comigo. E está fazendo de alguma forma. Se eu estou vivendo isso, é difícil, irmão, porque as pessoas elas querem resultados humanos e eu não sei, eu não posso gerar resultado, eu vou fazer o quê? Se Deus me chamou para pregar a palavra, eu estou pregando. Posso me atualizar? Posso melhorar? Eu acredito que sim, a gente busca fazendo tudo isso. Então, meu irmão, você que fez essa pergunta, eu não sei se você está nessa situação, eu quero te dizer o seguinte, cuida de você, cuida da sua família. É melhor você pregar meia hora por dia, 10 minutos por dia e estar bem durante 80 anos. Chegar do que aprovado. Hoje você, sabe, se doar, fazer o que não deve fazer, sabe, fazer tanta coisa e você não está bem. Você desanimar, você vai receber propostas, nós receberemos setas diariamente. Então, no meio de todo esse fogo cruzado, nós precisamos estar blindados, bem, na presença de Deus, lendo Bíblia, orando, buscando, sabe, estando bem, convictos, chegar até o fim da vida e falar assim, não, eu combati o bom combate, porque eu já conheci pastores, eu confesso, não sei, deixa eu ver que hora que é, não, ainda tem tempo. Uma vez, numa mesa, a gente foi compartilhar uma palavra num batalhão de polícia em outra cidade, né, da polícia militar, e eu estava ali de penetra, eu tinha, 23 anos, não sei. Eu fui ali porque eu trabalhava junto com o pastor na igreja, fui lá. E vários pastores ali para compartilhar uma palavra, porque não sei se os irmãos sabem, as profissões mais estressantes que existem, maiores problemas psicológicos hoje, são 3. São líderes religiosos, policial e professor. Essa eu. São os 3, né? São os 3 assim que, pelo menos até onde eu me lembro, pode ter mudado, né? Talvez eu não estou com a informação 100%, mas essas são extremamente estressantes. E nós ali no corpo no batalhão da Polícia Militar, eu não sei quem nos atendeu, se foi o capitão ali, e compartilhando, conversando com os outros pastores da cidade que estavam ali, eu não me lembro se fui eu que fiz a pergunta, mas um pastor falou do filho dele, já era um pastor mais velho, né? Ele tinha quase 60 na ocasião. Muita caminhada já, né? Muita caminhada. E ele falou do filho dele. E eu, saindo do seminário, chegando, pastoreando, falei assim, e seu filho vai pastorear? Ele falou assim, ó, irmãos, vou falar para vocês aqui, ele quase bateu na mesa. Deus me livre o meu filho ser pastor.
um pastor. Nessa situação, esse homem podia estar sofrendo, a igreja podia estar perseguindo, eu não sei. É também só criticar o cara, né? Cada um sabe da lida. Você sabe, se você passar por uma perseguição daqueles que você procurou amar a vida toda, não é fácil. Não estou aqui para criticar. Mas naquela situação, aquilo cortou meu coração. Porque hoje meu filho fala que quer ser pastor baterista. Eu não sei se vai dar certo, mas eu já falo para ele, eu falo, meu filho, eu quero que você seja um missionário, um pastor, um ganhador de alma. E eu profetizo sobre a vida dele que ele vai fazer muito mais do que eu. Então, eu quero que ele seja. Eu sei que ele vai passar muita privação, eu sei que ele não... Sabe? Até lá eu já sei tudo que ele vai enfrentar, porque eu enfrento isso. Mas eu, graças a Deus, irmãos, não estou dizendo que eu nunca pensei em desistir, já pensei várias vezes, mas eu não desisti. Você pensar em alguma coisa, não é. Tá livre, Passou pela cabeça. O que importa é nós não desistirmos. Independente se for missionário, independente se for no urbano, independente se for na aldeia indígena, independente se for aqui na rádio, falando aqui, pregando nos meios virtuais, nas redes sociais. O importante é chegar no final da vida bem. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Eu vendo os comentários aí, que o pessoal na internet tá terra sem lei, né? Não. Nesses vídeos fala aí... o que quer, do jeito que quer. Desse aí do ressignificar a Bíblia, aí o pessoal fala bem assim, esse aí não combateu o bom combate, fugiu da carreira e não guardou a fé. O pessoal... Galera apela mesmo, a galera tá ali mesmo. Pra criticar a galera boa. Sabe, irmãos, de verdade, surgirão oportunidades pra gente fugir de várias formas. Da gente desviar, da gente começar a falar besteira, da gente agradar as pessoas para ter algum proveito próprio. Isso vai surgir. Então, para a gente vencer tudo isso, para a gente não negociar os nossos princípios, para a gente chegar no final da vida, dar um abraço gostoso no nosso mestre, vinde benditos do meu Pai, né? Tomar por posse aqui o reino que foi preparado para vocês. Né? Então, eu quero ouvir isso aí. E, sabe, para isso acontecer, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Esse é o meu maior conselho. Eu conselho, inclusive, para mim, né? Para nós. Vamos cuidar da gente. As dificuldades são, se a gente não cuidar da gente, nós enfrentaremos problemas piores do que nós já enfrentamos. Sim, e tem um conselho, queridos, para a gente finalizar. Eu creio que um conselho também muito forte que Paulo deixa ali nas entrelinhas, né? Ele não fala diretamente, mas a gente percebe pela amizade. Paulo, ele teve um ministério muito forte, passou muita coisa, mas toda a carta ele fala assim, esse era meu cooperador na fé, esse era o cara que intercedia, esse foi o cara que me manteve financeiramente, esse foi o que me deu estudo. Ele sempre tinha pessoas específicas em alguma área da vida dele. Então, até você que é pastor, há anos de carreira, você que está iniciando, você que é líder, qualquer coisa, de forma da eclésia, do corpo ali, entenda. Eu sei que é uma frase que o coach pegou que não é nem dele, é bíblica. Você não constrói nada sozinho. Virou jargão agora dos coaches. Mas isso é bíblico. Quer construir algo sozinho? Dá, com certeza. Que tem gente que tem as manhas, né? Estuda para isso. Mas, novamente, lá na frente, você vai ver o que você deixou para trás. Construiu sim algo sozinho? Construiu. Mas deixou família, deixou amigo. E aí, a própria Bíblia, já bem mais adiante do que essa frase, diz: talvez você ganhou o mundo inteiro e perdeu sua alma. Então tome cuidado. E uma frase para finalizar de John Wesley: a conversão, ela tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Então fica ligado, que Deus te abençoe, um bom fim de ano e até segunda que vem de 2025. Gente, o mundo tá acabando. Tá ligeiro. E não tô sendo profeta do Apocalipse, não. Fica ligado que eles podem voltar para você. Aquele beijo, até a próxima segunda. Deus abençoe.